E aí, futuro servidor, vamos lá. Continuidade da nossa aula. Se você ainda não assistiu a nossa primeira aula de noções de orçamento, onde eu falo sobre PPA, LDO, LOAS, princípio orçamentário, créditos adicionais, assista essa aula. E depois venha para cá assistir a nossa complementação, tá? Essa aula está sendo gravada, vai ser disponibilizada, quer dizer, se você está assistindo é porque já foi disponibilizada. E aqui a gente vai falar sobre receitas públicas e despesas públicas. E eu sempre reforço isso. É um conteúdo gigantesco. Mas aqui nós estamos com o intuito de revisão, de revisar os pontos importantes que vão aparecer na sua prova. A gente tem que ter um estudo estratégico, ou seja, estudar o que vem caindo sobre esse conteúdo. Infelizmente, não tem como a gente pegar isso com base da banca, porque a banca do concurso do IFES é uma banca que não tem uma quantidade tão grande de questões assim, mas a experiência de analisar várias questões a respeito disso, de várias bancas, nos dá um direcionamento do que vai aparecer na sua prova, tá? Então aqui eu não estou tirando uma de mãe de Ná, coisa da minha cabeça, não. Aqui é por meio de estudo estratégico de análise de questões e de bancas, para você entender, olha, é isso aqui que tem caído com frequência e é isso que nós vamos revisar. Então, se você não aprendeu nada de receita pública até agora e de despesa pública, você está no lugar certo. Porque o que eu vou te dar aqui na aula hoje é provavelmente o que vai estar na sua prova. E só com essas informações aqui, questão de meia hora, uma hora, você vai conseguir responder questões de prova a respeito de receita pública e despesa pública e assim ficar mais próximo da sua aprovação. E só lembrando e reforçando, dia 2 e dia 4 de abril nós temos nossa mega revisão de conhecimentos específicos. Se você está estudando para assistente de administração, 60 pontos da sua prova vai estar nessa revisão. Essa revisão, 2 dias de revisão, 4 horas no total, 8 horas, porque são 4 horas para cada dia, para que a gente veja todos os pontos principais do conteúdo de conhecimento específico. Se você quer participar, se eu não me engano, restam só 25 vagas. São 100 vagas. Eu consultei, tinha 72 pessoas já inscritas. Então, aproveite. O link vai estar na descrição do vídeo. Você vai lá, faz sua inscrição e garante a sua participação para chegar voando na prova e, se Deus permitir, conquistar a aprovação, tá certo? Vamos lá, direto ao ponto, sem delonga, vamos falar a respeito de receita pública. E como eu falei, eu vou ser direto ao ponto. O que você tem que saber a respeito de receita pública? Receita pública. Aqui, eu vou fazer o favor de falar, mas não era preciso. Mas entenda o seguinte, se eu estou falando de receita pública, eu estou falando do dinheiro que entra para a administração. Receita é din-din chegando, é din-din chegando, é dinheiro chegando. Isso é receita pública. Então, é como que o Estado, a administração pública, recebe dinheiro. E quando esse dinheiro é recebido, ele tem uma classificação, ele tem uma organização. E é isso que as bancas gostam de cobrar. E nunca esqueça disso. Dentro do orçamento público, a gente prevê receitas, ou seja, faz uma previsão, não tem como fixar receitas, a gente prevê receitas e fixa a despesa. A despesa é fixada. A despesa é um valor ali que, olha, é para gastar isso. Ah, professor, mas eu sei que a administração pública não gasta, né? Acaba gastando mais, sim. Mas para a prova, para a parte teórica que você tem que responder, eu prevejo, né? Eu faço a previsão de receitas e eu fixo as despesas. Então, essas receitas aqui são previstas. E o que que você tem que saber de cara a respeito disso? Vem aqui, ó. Primeiro ponto é você saber que existe. Deixa eu melhorar isso aqui, deixa eu apagar aqui. Você tem que saber que existe as receitas públicas
E a primeira divisão delas é quando se fala bem assim, ó, existem as receitas orçamentárias e as receitas extras orçamentárias. Então, existem as receitas do orçamento e as receitas fora do orçamento. Professor, que treta é essa? Receitas orçamentárias são aquelas que integram o orçamento. As receitas que não são devolutivas. Não se aveste, que eu já vou explicar. Não se aveste. Não se coça aí na cadeira, não. Já as extras orçamentárias, elas não integram o orçamento. Elas não integram o orçamento. Elas são devolutivas. E aí você pode colocar entre parênteses aqui, ó, que elas têm caráter temporário. Elas têm caráter temporário. Então, o que que eu quero dizer com essa treta? Entenda uma, que aí a outra você fixa por osmose. O que eu quero dizer com receita extra-orçamentária? Como assim extra? Se não faz parte do orçamento, não era nem para eu estar estudando. Se eu estou colocando aqui é porque aparece em prova e você tem que saber a diferença para não errar a questão, até na forma de interpretar o enunciado da questão. Então, toda vez que eu falo de extra, é aquele dinheiro que sim, a administração vai ter o poder dele, a administração vai segurar esse dinheiro, mas esse dinheiro vai ter que ser devolvido, devolutiva. Então, a administração fica temporariamente com ele. Exemplo. Calção. Calção nada mais é que quando, um exemplo, uma vez eu participei de um leilão da Caixa Econômica. Da Caixa Econômica para participar desses imóveis que a Caixa Econômica leiloa. Então, aí fui participar desse leilão. Lá, para participar desse leilão, eu tive que dar um calção, eu tive que dar um valor. Esse valor ficou retido com eles. Ficou retido com a administração pública. A administração pública pegou meu dinheiro. Ou seja, entrou uma receita para a administração e a administração ficou, opa, entrou. Mas isso aqui não vai para o meu orçamento, porque depois que acabar todo o processo do leilão, eu vou ter que devolver para ele. Você que já estudou licitação, existe lá as garantias, né? O que é garantia? A empresa, para participar, ela vai lá e paga uma garantia de que vai executar tal obra, tal serviço, caso ganhe a licitação. Fez tudo isso? Eu devolvo esse valor da garantia. Ou seja, a administração ela fica por um tempo, ela fica com esse dinheiro por tempo determinado. E depois tem que devolver. Por isso que a gente fala que isso tem que ser, sim, registrado, essa entrada de receita, mas entender que não vai compor o orçamento. Porque a administração não pode gastar esse dinheiro, porque esse dinheiro tem que ser devolvido. Certo? E orçamentário, então? É tudo que faz parte do orçamento. É esse dinheiro que não é devolutivo, que não é temporário, que integra o orçamento da União. Então aqui acabou. Pode cair questões só disso? Pode, mas não é tão frequente. O importante saber disso é para você saber interpretar as questões, os enunciados, e não se embananar todo e errar por falta de conhecimento do conceito, ok? Voltando aqui para o slide, vamos agora entender as etapas. Tá? Entenda as etapas. Quais são as etapas da receita? A receita, ela tem a previsão, já que ela tem que ser prevista. A receita, ela tem a etapa de lançamento, arrecadação,
e recolhimento. E recolhimento. Eu brinco que as etapas da receita é o lar. É o lar, né? Lançamento, arrecadação e recolhimento. A previsão, que é a primeira, é o que a gente mais domina, porque tá toda hora ali falando, ó, as receitas são previstas, as despesas são fixadas. Então, na previsão, nada mais que eu vou fazer é prever a receita, prever quanto que eu vou arrecadar, qual o dinheiro que vai entrar dentro da administração pública, para assim eu poder realizar as ações da administração pública, as ações do Estado para atender o interesse público. Mas quando eu falo aqui de lançamento, de arrecadação e de recolhimento, primeiro ponto, eu tenho que saber a sequência correta das etapas. Então, aqui é em primeiro lugar, aqui é em segundo, aqui é em terceiro, aqui é em quarto lugar, tá certo? E aí, beleza. A primeira eu já sei, eu vou prever. Tá na parte do planejamento ali. E a outra, professor, o lançamento. O lançamento é onde eu vou identificar a procedência. A procedência. Ou, em outras palavras, a pessoa devedora. E quando eu falo de pessoa, tá, gente? Pessoa física ou pessoa jurídica. É pessoa física ou pessoa jurídica, tá certo? E aí, então, no lançamento, eu vou fazer essa identificação. Perfeito. Não se aveste, eu já vou explicar. Arrecadação nada mais é que a entrega. A entrega dos recursos financeiros. Financeiros. O que a gente chama de pagamento. É o pagamento. Só que o nome mais chique, o nome mais bonito é arrecadação. Já o recolhimento é o encaminhamento para o ente público. O encaminhamento do quê, tá, gente? O encaminhamento do dinheiro, tá? O encaminhamento do dinheiro para o ente público. Isso aqui pode aparecer na prova também como Tesouro Nacional. O dinheiro indo para o banco do Estado, que é o Tesouro Nacional, né? É onde fica guardado o dinheiro da administração pública, tá certo? Então aqui nós temos as etapas. Entenda o seguinte, acompanhe comigo essa historinha aqui. Você tem que pagar, você tem um carro, você tem que pagar o IPVA. Você tem uma casa, você tem que pagar o IPTU. E aí o que acontece? Na hora lá que estão fazendo o orçamento, estão fazendo a previsão. E falaram, ó, de IPTU a gente sabe que vai conseguir, a gente tem a previsão que vai arrecadar tanto de receita. Beleza, colocaram lá. Só que agora eles têm que arrecadar. Eles têm que fazer essa receita chegar para o ente público. Então, a primeira coisa que eles fazem, lançamento. Vamos verificar quem é que tem que pagar IPTU. O Arlenson tem que pagar IPTU? Beleza. Então, vamos pegar um documento. Tá aqui, eu vou pegar o documento. Eu vou pegar esse documento aqui. Vou fazer o lançamento. Arlenson, que mora em tal lugar, identifiquei, vai pagar o IPTU no valor de tanto. Eu identifiquei agora. Nossa, eu tô. Calma aí, é porque eu tô colocando aqui, ó, eu tô ficando amarelo no vídeo. Vamos lá, concentra, concentra, concentra. Então, eu vou pegar. Eu não tô me acostumando a ver amarelo. Aqui, ficou melhor. Então, eu vou pegar. Desculpa, gente. Eu vou pegar o papel e lançar o nome da pessoa que vai ter que pagar aquele imposto. Então, ó, vai pagar um impostozinho, chega para mim todo bonitinho o boleto.
Então, a emissão do boleto é um lançamento. Eu identificar que aquela pessoa tem que fazer o recolhimento, tem que pagar. Chegou para mim, aí eu falo, ai, que lindo. Eu me sinto tão adulto quando eu recebo um boleto, né? É tão gratificante receber um boleto. E aí eu vou lá e pago. Eu abro o meu aplicativo do banco aqui e pago. Ou no Nubank, o Banco do Brasil, o banco que você tiver, você vai lá e paga. Quando você paga, você fez a arrecadação. Você fez a arrecadação. Você pagou aquele boleto. E aquele boleto foi parar na mão do agente arrecadador, que, em regra é um banco, né? Só que aí esse banco recebeu o seu dinheiro. Nossa, que dinheiro bacana. Mas o banco tem que fazer o quê? Transferir esse dinheiro para quem é de competência. Esse dinheiro aqui é, no caso da administração pública do Estado, então esse dinheiro vai para a administração pública, vai para o Estado. E aí eles fazem o recolhimento, eles recolhem, é como se o Tesouro Nacional passasse assim, ei, esse dinheiro é meu, me dá, ele recolheu esse dinheiro e levou para a conta do Tesouro Nacional, e lá esse dinheiro vai servir para custear as despesas públicas. Então, essas são as etapas da Receita Pública, ok? Outra coisa importante que pode aparecer na sua prova, e aí agora eu vou tirar tudo de uma vez só, que é o que está mais claro no seu edital, que é a classificação. Eu quero saber como se classifica as receitas. Professor, classificação de receita, eu sei que é uma coisa horrível. Não, não é. Primeiro aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui o que você tem que entender. Por que que eu tenho que classificar a receita? Para não ficar uma bagunça. Eu tenho que classificar a receita para que não fique uma bagunça as coisas, para que eu entenda da onde está vindo esse dinheiro. Eu não quero ter transparência, eu não quero ter accountability dentro da administração pública, então eu tenho que saber da onde está vindo o dinheiro. E para isso eu criei um código. Esse código nada mais é que uma classificação. E preste muita atenção quando eu falar, existem várias classificações. Eu vou te dar aqui as recorrentes em prova e o que vai aparecer na sua prova. Então, o que você tem que entender é isso aqui, ó. Entenda o seguinte. Quando eu vou classificar, eu vou falar bem assim, poxa, eu tenho aqui uma receita, só um exemplo aqui, isso aqui não precisa copiar não, tá? Isso aqui é só uma explicação. Você vem aqui uma receita de IPTU. Só que quando entra esse dinheiro que você recolheu lá, o seu IPTU, ele vai entrar com código. Ele pode entrar assim, ó. 1, 3, 4, 1, 1, 2, 2, e aí 3. Professor, que diacho é isso? Isso aqui é uma classificação. Só que, primeira coisa, para aliviar aí você, não se aveste. Você tem que saber que o mais importante são esses dois primeiros dígitos. Para fins de prova, de nível médio, de assistente administrativo, você vai ter que saber o que significa esses dois primeiros números. O restante não é necessário, mas você tem que entender que cada posição aqui, ela tem um código. Esse código advém do que significa cada uma dessas numerações. Então, aqui, essa primeira numeração aqui, é a classificação quanto à categoria econômica. Aparece muito em prova, você vai ter que saber. Essa segunda aqui é quanto à origem. Essas duas são essenciais para sua prova. Você vai ter que saber quais são as classificações quanto à categoria econômica e quais são contra a origem. Relaxa, eu não acabei ainda. Se você está confuso, respire e acompanhe. Esses números para cá, você não tem que saber a classificação, mas tem que saber a posição. Então você tem que saber que o terceiro número, eu estou falando a respeito da espécie. A espécie. Já aqui, ele pega esses quatro números e diz, ó, esses quatro números aqui é o desdobramento.
desdobramento. E esse último número é o tipo. Desse slide aqui, meu querido, o que você tem que levar para sua prova é saber que uma receita ela é classificada em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma receita é classificada em 8 dígitos. Uma receita é classificada em 8 dígitos. E cada dígito tem um tipo de classificação. Então você tem que saber que o primeiro dígito é categoria econômica, que o segundo dígito é origem, que o terceiro dígito é espécie. Aqui nós temos o COI, né? Categoria econômica, origem e espécie. Os 4 dígitos depois da espécie é o desdobramento. E o último dígito é o tipo. Isso aqui você tem que saber. Isso aqui é a estrutura da classificação da receita. Só que aprofundado, você vai ter que saber esses dois aqui. Aprofundado, você vai ter que saber esses dois aqui, que é o que pode aparecer na sua prova. Então, o primeiro ponto, você tem que entender a estrutura. É composto por 8 dígitos, onde dentre esses 8 dígitos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 tipos de classificação. Onde o primeiro é o quê? Categoria econômica. O segundo, origem. O terceiro, espécie. Os 4 posterior, desdobramento. E o último é tipo. Isso você tem que saber. Ok? Só que vamos aprofundar agora em categoria econômica e origem. Então vamos aqui para o nosso slide e montar esse esqueminha aqui para vocês. Ó. Você tem que saber que quando eu quero montar esse esquema, eu quero que você entenda que aqui eu vou ter o primeiro dígito, que é exatamente a categoria econômica. E aqui eu vou ter o segundo dígito, que é a origem. Quanto à categoria econômica, você tem que entender que só existe duas classificações. Então, ali, o primeiro número aqui, ó, esse primeiro número que eu estou colocando aqui, ó, esse primeiro número aqui, ó, ele só pode ser 1 ou 2, porque só existe duas classificações para a categoria econômica. E quais são elas? Eu posso ter o número 1 ou o número 2. Se tiver o número 1, eu sei que é uma receita corrente. Se tiver o número 2, eu sei que é uma receita de capital. Professor, que de acha uma receita corrente e uma receita de capital? Receita corrente. Você tem que saber o seguinte: ela aumenta a disponibilidade, ela aumenta a disponibilidade financeira. Financeira. E diante disso, ela afeta o patrimônio, os bens do ente público. Já de capital, ela não afeta o patrimônio. Quando eu falo afeta, pode se trocar por modifica também. Lembra que isso aqui a gente estudou. Na aula passada, quando a gente viu lá sobre o PPA ele faz o quê? Ele dá as diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capitais e dela decorrente. Ah, professor, mas lá é despesa de capital e dela decorrente. Receita é a mesma coisa. Receita de capital e receita corrente. Receita corrente, lá a gente falou de despesa. Receita é o quê? O que a gente recebe. Então, é aquelas receitas que são corrente, que são comuns, que são cotidianas do Estado. Os impostos, as contribuições. Tudo isso é o que o Estado recebe. Como é que o Estado consegue dinheiro? Se não é uma empresa, ele vende alguma coisa? Em regra, não. Em regra, ele arrecada o dinheiro por meio de imposto para oferecer serviço. E esse serviço tem que atender o interesse da população. Então, isso é receita corrente, é aquelas receitas comuns. E as receitas de capital? É aquela em que não é comum o Estado fazer. Exemplo,
Operação de crédito. O Estado vai fazer um empréstimo para ter dinheiro. Não é comum. E aí entendo, por que não afeta o patrimônio, professor, as receitas de capital? Porque o empréstimo entra lá 1 milhão que eu pedi emprestado. Esse dinheiro é meu? Não. Esse dinheiro não vai ficar no meu patrimônio. Eu não fiquei rico por causa desse dinheiro. Eu vou ter que pagar esse 1 milhão. Então, na hora que eu pago esse 1 milhão, esse dinheiro não afetou o meu patrimônio. As receitas correntes já, que advêm de imposto, pode afetar meu patrimônio, pode me deixar mais rico se eu souber gastar menos do que eu arrecado. E aí essa sobra não é lucro, na verdade, é o que o Estado vai fazer para melhorar os serviços perante a população, ok? É isso que você tem que entender. Diante disso, então, você já sabe, só existe receitas ou corrente ou de capital no primeiro dígito. O primeiro dígito pode ser 1 ou 2. Se for 1, ele está se referindo que esse código aqui, ó, ele está se referindo que esse código aqui é uma receita corrente, e se for 2, ele está falando que é uma receita de capital. Diante disso, eu tenho que ver a origem. As receitas correntes, elas podem ser, e aí isso aparece em prova, você tem que saber. Elas podem ser, deixa eu colocar aqui, elas podem ser de impostos, taxas ou contribuições de melhoria. 2, elas podem ser de contribuições. 3, elas podem ser patrimoniais. Elas podem ser agropecuárias. Elas podem ser industriais. E elas podem ser de serviço, tá? Ainda existe mais duas classificações que vão existir em todos, né? O 7 é transferência de receitas correntes e o número 9 é outras. Essas não são tão cobradas em provas. Essas aqui são. E como que a banca vai brincar com você? Preste atenção. A banca vai colocar, às vezes, no enunciado, dizendo que foi feita uma despesa na parte agropecuária e ele vai querer saber, essa despesa agropecuária, ela advém da categoria econômica de receitas correntes ou de receita de capital? Poxa, tu tá vendo, ó, receitas correntes, elas são de origem de imposto, contribuições patrimoniais, agropecuária, industriais e serviços. Então, a partir do momento que eu identifico aqui, se for um imposto, se for uma receita patrimonial, se for uma receita de indústria, se for uma empresa de serviço, eu sei que a categoria econômica é corrente. Eu tenho certeza que a categoria econômica é corrente. Professor, eu preciso me aprofundar em saber o que é cada um desses? Não. Para fins de revisão, para você que está desesperado, não. Se você tiver tempo, aprenda. Aprenda o que é cada um desses. Mas não acredito que na prova vai aprofundar nisso, nessa prova, tá? Não pegue isso aqui como uma aula geral para qualquer concurso, não. Estou falando da prova do Instituto Federal de Sergipe. Acredito que no máximo que eles vão vir aqui é você saber as origens e saber que essas origens aqui se referem à corrente. Aqui, ó, a gente fala que é o país. País patrimonial, agropecuária, industrial e de serviço. Fora isso, você tem que saber que existem os tributos: imposto, taxa, contribuição de melhoria e as contribuições, tá bom? E por fora ainda corre esses dois. Aqui no exemplo, ó, aqui no exemplo você vai saber o seguinte, que você vai saber que esse código que a gente colocou aqui, ó, é um código de receita corrente e a origem dela é o 3. O 3 é o quê? Patrimonial. Aqui, ó.
O 3 é o patrimonial. Então, eu só olho naquele código, para quem é especialista em orçamento, ele vai saber. É uma receita corrente patrimonial. E se continuar, ele vai saber mais detalhamentos ainda. Ou seja, quanto mais eu caminho nessa direção, mais detalhes. Mais detalhes. E eu já adianto para vocês aqui. Isso aqui, gente, é a mesma coisa para despesa. Despesa é o mesmo treco aqui. Então, lá, quando eu explicar despesa, eu não vou ficar me aprofundando tanto, porque é o mesmo entendimento em relação à estrutura, tá bom? Vamos voltar aqui para esse slide e agora vamos falar a respeito de quais são as origens, da onde vêm as despesas de capital. Aqui é um número menor. Aqui eu tenho 1, 2, 3, e aí eu tenho o 4 e o 9. O 4 e o 9 já adianto, é as transferências e outras. O 1, 2 e o 3 é o quê? Operação. Operação de crédito. Operação de crédito, gente, é empréstimo, tá? É o nome bonito para empréstimo. Alienação de bens. E, por último, amortização de empréstimo. Olha aqui, operação de crédito é empréstimo. Lembra que eu falei? Empréstimo, gente, ele entra como receita aqui para o Estado, mas eu sei que eu vou ter que pagar. Então, por isso que não afeta o meu patrimônio. Alienação de bens. Imagine, eu tenho um carro aqui, ó. Eu tenho um carro, não vou escrever para não ficar feio aqui o nosso esquema. Eu tenho um carro e esse carro custa 50 mil. Se eu alienar ele, alienar e vender, eu vou vender ele por 50 mil. Alterou meu patrimônio? Eu tinha 50 mil na forma de um carro e agora eu tenho 50 mil na forma de dinheiro, porque eu vendi ele. Não alterou. Amortização de empréstimo. A amortização de empréstimo, gente, é quando a administração emprestou para alguém o dinheiro e essa pessoa está pagando o empréstimo. Alterou meu patrimônio? Não. Eu tinha 50 mil que eu emprestei e eu vou receber esses 50 mil. Não alterou. Então, a operação de crédito é quando a administração pede empréstimo para alguém. Essa amortização é quando a administração emprestou dinheiro para alguém e agora está recebendo de volta. Tudo isso são receitas correntes. O mnemônico aqui, eu vou até fazer de rosinha. Ó. Opera ali, amor. Opera ali, amor. Né? Vai operar ali, meu amor. Vai operar ali. Quando você fala opera ali, amor, operação de crédito, alienação de bens e amortização. E assim eu sei que se for qualquer um desses aqui, é receita de capital. Regra, professor, não estou entendendo. Professor, então preste atenção na aula, pô. Primeira coisa, entenda que qual é o mais fácil de eu decorar a origem? Se não quer aprender, vai ter que decorar. É o de capital, porque tem menos. Então, grave o opera ali amor e vê. Se não é empréstimo, se não é alienação, se não é amortização, então vai ser uma origem de receita corrente. Se for o opera, se for o ali ou se for amortização, vai ser uma origem da categoria econômica de capital. É essa brincadeira que vocês têm que fazer nesse dia para decorar essa praga aqui, tá bom? E aqui a gente encerra a parte de receita. É só isso, entre aspas, né? É só isso, tá? Agora vamos falar a respeito de despesas. Vamos falar a respeito de despesas. Deixa eu pegar um slide aqui novinho para a gente falar das nossas despesas. Quando a gente fala de despesa, assim como as receitas, e agora eu vou colocar de vermelho, já que nós estamos falando de despesa, ó. Despesa pública. Assim como as receitas, despesas. A gente tem a divisão delas entre despesas orçamentárias, orçamentárias
e receita ou despesas extras orçamentárias. Meus queridos, aqui a gente tem que ter um estudo inteligente, um estudo onde eu não preciso ficar voltando. Receita orçamentária não é aquela que está no orçamento, que integra o orçamento? A extra-orçamentária, ela não integra o orçamento? A mesma coisa aqui. Despesas orçamentárias são aquelas que precisam de autorização legislativa, que vão fazer ali os gastos para atender o interesse da população. A extra-orçamentária é aquela que não afeta o orçamento, porque está ali em caráter evolutivo, temporário. É esse raciocínio que tem que ter. Professor, então, é o mesmo entendimento de receita para despesa? Sim, só que receita é o que entra, despesa é o que sai. Lembra que eu falei? Um exemplo de receita extra-orçamentária. Calção. Eu participei lá do leilão da Caixa Econômica. A partir do momento que eu pago o calção, receita extra-orçamentária. A partir do momento que eu devolvo o calção, fica até engraçado falar, né? Parece que é calção, né? Que eu devolvo o calção, despesa extra-orçamentária. Então aqui não tem que ficar picuinha tentando caçar pelo ovo. Orçamentária está dentro do orçamento, não é devolutiva. Aqui, a extra-orçamentária já é a devolução da receita extra-orçamentária, tá bom? E aí, o que eu tenho que saber agora? As etapas. As etapas. Quais são as etapas da despesa? A despesa, ela tem planejamento. Planejamento. Eu vou planejar. Eu vou fazer o planejamento. O planejamento nada mais é que a fixação. Lembra que despesa eu fixo. Receitas eu faço a previsão. Segundo, eu tenho o empenho, que já é na fase de execução. O terceiro, eu tenho a liquidação. E o quarto, eu tenho o pagamento. Tá? Então, aqui é as etapas da despesa. Das receitas, lembra-se do LAR. LAR, L de lançamento, A de arrecadação e R de recolhimento. Além da previsão. Aqui eu tenho o ELP, ou PEL, né? Eu também posso chamar de PEL, só que aí não fica na sequência correta. A sequência correta é empenho. O que de acho é empenho? O que eu vou fazer com empenho? No empenho, você vai reservar o dinheiro. Reservar o dinheiro. Lembra que eu falei que parte do nosso orçamento, e isso na aula passada, tá? Na aula que você tem que assistir, tá disponível para você assistir. Que o nosso orçamento ele é autorizativo, em regra. A despesa que está ali, ela está sendo autorizada a você realizar. Mas às vezes você não é obrigado a realizar aquela despesa. Existem sim despesas obrigatórias, a gente falou sobre isso na outra aula, mas em regra o nosso orçamento é autorizativo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando você pega esse dinheiro que está lá disponível no orçamento e fala, eu vou usar. Esse orçamento aqui, apesar de ser autorizativo, essa despesa eu vou fazer. Então, eu pego o dinheiro e reservo. É que nem quando você faz uma compra no cartão e você separa o dinheiro para pagar o cartão. Pelo menos é para fazer isso, né? Então, essa reserva, eu falo assim, opa, esse dinheiro aqui não pode mais ir para nenhum lugar, porque eu vou usar ele para essa despesa. Empenho. Eu empenhei o dinheiro, eu guardei o dinheiro, eu reservei o dinheiro. Empenho, reserva, empenho, reserva, empenho, reserva. Grava isso, ok? Beleza, tu reservou o dinheiro. E aí, depois que tu reservou o dinheiro, tu foi lá, fez o que tinha que ser feito para realizar aquela despesa, e aí vem a fase de liquidação. A liquidação é o quê? A liquidação nada mais é que a verificação. Como assim a verificação? A verificação de que o que está sendo realizado na despesa está de acordo com o que a administração pública deseja. Se você comprou 10 carros, você vai chegar e vai conferir se os carros estão de acordo com o que foi pedido. Ah, é um carro 1.0, dessa marca, desse modelo, 1.0, já falei 1.0, né? Branco. Eu vou conferir.
Então, é a verificação, é a conferência. Pode colocar aqui, ó. Conferência dos requisitos. É a conferência dos requisitos. E quando eu falo pagamento, para mim é o que está mais claro. É o pé esfregando na tua cara. O pagamento nada mais é que a transferência. Transferência do dinheiro. A partir do momento que você transfere o dinheiro, chimba, acaba a parte da despesa. Empenho, separei. Liquidação, conferi. Pagamento, paguei. Antes disso tudo, vem o planejamento, que é eu fixar essas despesas. Crau, morreu as etapas. Agora vem a classificação. Na classificação, deixa eu colocar só o slide aqui na tela, você tem que entender da estrutura. Você tem que entender a estrutura. Lembra da estrutura da receita. Agora vamos ver a estrutura da classificação das despesas. Da despesa. E aí nós temos também uma sequência de números doidos. 1, 3, 7. Aqui eu só estou chutando, tá, gente? 7, 1, 1. E aí eu coloco aqui mais 3, 2, 2 e 1. Pronto. Primeira coisa que eu tenho que saber. Quantos dígitos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apagam aqui, pelo amor de Deus, só tem 8, tá? São 8 dígitos. Professor, é igual o da receita, que são 8? Sim. A estrutura também tem 8 dígitos. Ah, então esse primeiro é categoria econômica? Será? Será? Acertou. Se você disse sim, o primeiro ele vai falar da categoria econômica. Ah, então o segundo fala da origem. Não. Aqui é outra coisa. Aqui é o que a gente fala de GND. Que diacho é GND? É o grupo da natureza da despesa. Então, enquanto na receita eu tenho a categoria econômica e o segundo dígito eu tenho a origem, aqui eu tenho o primeiro dígito da categoria econômica e adivinha, vai ser igualzinho lá. Lá é receita corrente e receita de capital. Aqui é despesa corrente ou despesa de capital. E o segundo elemento é, tá, essa despesa corrente é de qual grupo de natureza de despesa? Ou essa receita, ou essa categoria econômica de capital é de qual grupo de natureza de despesa, tá bom? Depois disso, a gente vai ter a junção desses dois aqui. Nós vamos ter a junção desses dois aqui e a junção desses dois aqui. Esses aqui, ou seja, o terceiro e quarto dígito, eles nos referem à modalidade de aplicação. Modalidade de aplicação. O quinto dígito e o sexto dígitos nos refere aos elementos, e o sétimo e oitavo dígito se refere também ao elemento, só que a gente fala de subelementos, tá? De subelementos, onde não são obrigatórios, tá bom? Mas o que é importante para a sua prova, meu querido? É esses dois aqui que a gente tem que se aprofundar. É nesses dois que a gente tem que se aprofundar. Esses aqui não vão aparecer na sua prova. Nossa, professor, conta convicção, conta audácia. Não, não é audácia não, é conhecimento. Agora, entender a estrutura faz parte do seu aprendizado.
Entender que são 8 dígitos. Entender que o primeiro é categoria econômica, o segundo é grupo da natureza da despesa. O terceiro e o quarto é modalidade da aplicação. O quinto e o sexto são elementos. O sétimo e o oitavo são subelementos. E muitas vezes não são obrigatórios. Isso você tem que saber. Ok? Vamos aprofundar agora esse e esse. Então vamos lá de novo para o nosso quadrinho e a mesma treta. Então, primeiro aqui, eu vou ter o primeiro dígito, que é a categoria econômica, e eu vou ter o meu segundo dígito, que nada mais é que o GND, Grupo de Natureza das Despesas. Aqui eu vou ter, sim, a mesma regra, o número 1 e o número 2, sendo que o número 1 é uma despesa corrente, e o 2 é despesa, aqui eu coloquei despasa, né? É despesa. Despesa corrente, despesa de capital. Despesa de capital é aquela que vai dar origem a um bem, é a construção de um prédio, é a compra de um equipamento. Despesa corrente é tudo aquilo que a despesa de capital vai acarretar. Se eu compro um prédio, eu vou ter que dar manutenção no prédio, eu vou ter que comprar equipamento para o prédio. Se eu vou comprar um carro, eu vou ter que pagar IPTU do carro, vou ter que fazer manutenção do carro, vou ter que fazer abastecer o carro. Então, tudo isso são despesas correntes provenientes da despesa de capital da compra de um carro, ok? Diante disso, sabendo da despesa corrente e despesa de capital, as despesas correntes, quais são os grupos de natureza dessas despesas? Os 3 grupos principais. Eu vou dar o número aqui de 1, de 2 ou de 3, tá? E aí você tem que saber que o número 1, 2 ou 3. Ah, professor, é bem melhor que a receita corrente, porque a receita corrente tem lá patrimonial, de serviço, agropecuária, tem lá de imposto, contribuições, é um monte. Aqui é só 3. Primeiro, pessoa, de pessoal e encargos sociais. O 2, de juros e encargos da dívida. E o terceiro, outras despesas correntes. Então, se na questão falar que se trata de juros e encargo das dívidas, você tem que saber que é da categoria econômica a despesa corrente. Se falar de despesa corrente, você já tem que saber que a despesa corrente, quanto ao grupo de natureza da despesa, ele pode ser pessoal e encargos, juros e encargos da dívida e outras despesas. Já a despesa de capital, ele continua com a numeração, ó. Se for 4, 5 ou 6. Se for 4, eu estou falando de investimentos. São as despesas de investimentos, ou seja, que vão estar ali formando meu capital. Então, é quando eu gasto com obras públicas, é quando eu gasto com aquisição de bens duráveis e com outras atividades que vão gerar benefícios futuros. Eu posso falar também desse nome feio, inversões financeiras. Inversões financeiras. Que aqui eu estou falando tudo que envolve de aplicação. As ações que a administração pública compra, os títulos, os empréstimos, né? E por último, a amortização da dívida. A amortização da dívida. E aí a gente tem que ter em mente esse quadro, tá bom? Esse quadro aqui e esse aqui, ó, que é o da receita, são essenciais para sua prova, ok? Receita e despesa, é isso que eu acredito que vai cair. Aí, professor, só isso não pode ser.
Não pode ser, sabe? Se você tiver tempo para estudar, revisar mais aprofundado, amém, seja feliz, tá? Aqui eu estou buscando focar naquilo que eu acredito. Se eu não tivesse tempo de estudar para a prova, era nisso que eu focaria. Eu só pegaria essa aula aqui, com os prints que eu tirei de cada esquema que a gente fez aqui, eu estudaria para chegar na minha prova e, se Deus permitir, acertar a questão da prova, tá certo? Meus queridos, entregue aqui, como prometido, não consegui fazer ao vivo, mas consegui gravar para vocês essa aula. E lembrando, se você ainda não está inscrito na Mega Revisão, cadê? Aqui, eu sempre estou. Se inscreva. O link está na descrição do vídeo. Garanta a sua vaga que está acabando, ok? Um abraço e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.